Fala galera, tudo bem? Eu sou Rafael Capa e a aula de hoje ela não é uma aula de conteúdo, ou seja, a gente deixa de lado o Brasil e República, a geografia física, para a gente poder ter um tempo para planejar. Ou seja, quanto mais tempo você montar um bom planejamento, melhor será o seu estudo e melhor será o seu resultado, porque resultado só se alcança com o estudo. E aí, gente, tem que ter estratégia. E para ter uma boa estratégia não adianta ter afobação. O que a gente mais vê é aluno por aí querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele faz não sei quantas aulas de manhã, não sei quantas aulas de tarde, repete a mesma aula que viu de manhã e de noite. Isso tudo cria mais cansaço, isso tudo cria mais uma sensação de não conseguir cumprir as tarefas e no final isso pode levar a um nervosismo que vai ser muito ruim para você na hora da prova. Por isso a melhor coisa que você pode fazer logo no início é exatamente saber aonde você quer chegar e qual caminho você tem que percorrer para chegar lá. Por isso que a aula de hoje é para montar um planejamento de estudo. E, obviamente, a gente está falando aqui para ajudar você para uma prova como o Enem. Então, nesse sentido, se é o vestibular do Enem, se é a FUVEST, se é o UERJ, cada um tem um seu objetivo e, por isso, a primeira coisa que você tem que saber é o que você quer. Afinal, a estratégia para alguém que quer fazer o Enem vai ser diferente para alguém que quer fazer o UERJ. A estratégia para alguém que quer fazer uma área de biomédicas vai ser diferente para alguém que quer fazer uma área de humanas. E é necessário você saber isso desde o início. Senão, muitas vezes, você vai fazer um investimento muito grande em uma determinada área que não vai dar resultado para você lá no futuro. Então, tenha cuidado, tenha cautela. Então, a primeira coisa é um objetivo pronto, faz você entender qual caminho você quer seguir. Agora, o segundo ponto, ele é muito importante para a gente. Organize suas tarefas e seus estudos. Por quê? Só você, e não nem eu, nem ninguém, sabe o que você tem que fazer durante o seu dia. As suas tarefas domésticas, as suas tarefas extracurriculares, ou seja, isso você precisa organizar para você poder saber qual tempo realmente você vai ter para estudar. Por isso, pega e monta assim. O que eu tenho que fazer durante a semana? Com quem eu tenho obrigações? Eu ajudo na minha casa, eu tenho um trabalho extra, eu tenho atividades extracurriculares e comece a numerar isso. Por quê? Porque o terceiro passo, e esse a gente vai ter que fazer juntos, montar juntos, é um planejamento. Você, tendo as suas tarefas extracurriculares, você vai montar uma tabela. E ao montar uma tabela, aqui eu botei um exemplo. Mas como eu falei, esse exemplo é um exemplo que o seu com certeza será diferente. Porque você vai distribuir as suas tarefas e vai montar os seus estudos perante a sua necessidade. Montei aqui essa tabela. Se vocês repararem, ela vai de segunda a sexta. Tirei o sábado e domingo exatamente para vocês montarem um sábado e domingo diferente de acordo com as necessidades que vocês têm durante a semana. Isso também é importante. Às vezes a gente não consegue cumprir tudo, então a gente tem que pegar um sábado e domingo para conseguir cumprir o conteúdo de estudo. Então você colocar conteúdo no sábado e domingo, às vezes é uma afobação desnecessária. Por quê? Porque você está criando mais ansiedade no momento que você tem que ter tranquilidade. Mas olha só, segunda a sexta, divididos em manhã, tarde e noite. Eu, Rafael, gosto de botar por horário, de 9 às 10, de 10 às 11, de 11 ao meio-dia, para a gente ter mais controle sobre a nossa carga. Mas aqui está de maneira bem simples. Eu peguei, por exemplo, que uma tarefa que você pode ter na vida é a escola. Se você é um aluno do terceiro ano do ensino médio, você ainda está cursando a escola, você precisa se formar, estudar nela e a partir dali montar seus estudos. Então vamos pensar que você, por exemplo, de manhã tem a escola. Você já automaticamente coloca no seu planejamento a escola. Veja comigo, se você tiver um trabalho, se você tiver um curso, você vai montando a sua tabela de acordo com o seu trabalho, com o seu estudo. E não pense que todo horário tem que ser preenchido. Tem que pensar também no deslocamento, o tempo que você demora para sair da sua escola para a sua casa. Tem que pensar no seu tempo de almoço. Não se afobe na hora de almoçar, botei aqui em laranjinha um tempinho na tarde, que é para você parar e almoçar mesmo. A partir daí, quando você montou toda a tabela, quando você montou todas as suas tarefas, você vai ter clareza dos horários que você tem em branco. É nesse momento que você planeja os seus estudos. Montou as tarefas, começa a montar os estudos. E aí, pensa em bloco. Ou seja, se você está pensando numa prova do Enem, pensa pelas áreas de conhecimento. São 4 áreas mais a redação. Divide, por exemplo, de acordo com a necessidade que você tem. Então, por exemplo, se você tem aí, vamos pensar juntos, aqui eu botei que eu teria 10 blocos livres
Dos 10 blocos livres que tem aqui, você tem que pensar que você também tem que ter repouso. E vamos ver o objetivo disso mais à frente. Mas pensa comigo, dos 10 blocos aqui, se você tirar 20% para você descansar e ter tempo livre, você ainda vai ter muito bloco, muita área livre para você manter seus estudos. E aí você começa a pensar, se você quer uma área de biomédicas, você vai ter que começar a pensar que você vai ter que dar mais peso para a área de biomédicas. E aí você vai contemplar 1, 2, 3 dias para a área de biomédicas. Mas aí você não pode esquecer da área de ciências humanas. Então você coloca em outros 2 blocos, você já fechou uma tarde. Você coloca um dia na sua noite para fazer uma redação. Então, dessa maneira, você vai costurando. Agora, 2 dicas muito importantes. Não se canse numa matéria só. A ideia, por exemplo, você passar um dia inteiro estudando biomédicas, vai gerar um cansaço que você não vai conseguir aderir àquela matéria plenamente. Por isso que é muito bom, estudou biomédicas, vai estudar ciências humanas. Você vai ver, ou você vai exercitar outra área do seu cérebro e descansar uma parte dele para você poder passar um conhecimento melhor. E aí que entra o descanso. Intercalando áreas de conhecimento diferentes durante o dia, você absorve melhor o conhecimento das diferentes áreas. Mas a neurociência já aponta, por exemplo, que se você pegar e descansar, nem que seja 20 minutos entre um estudo e outro, tirar um sono, você vai conseguir absorver o conteúdo que você estudou anteriormente melhor. Por isso que geralmente a gente fala assim, caramba, estudei, dormi, acordei e fiquei disposto e não lembrei a matéria. Isso é explicado pela ciência. Então, o seu tempo de descanso não é um desperdício, ele é bom para você, vai fazer você fixar melhor o conteúdo. Da mesma forma, para quem gosta de atividade física, também é comprovado que quando você pratica atividade física, você também melhora o seu condicionamento mental. Então, praticar atividade física e dormir ajuda também na hora do estudo. Então, quando você quiser sair um pouco dos livros, não pense que você está perdendo tempo. Por isso que a nossa dica, além de separar o tempo para evitar o cansaço, também é não se esquecer do tempo livre para você descansar e também praticar atividades físicas. Você montando um calendário desse, e aí você cumprindo ele, você já está num grande passo. Mas nem sempre a gente consegue. Você vai ter um feriado, você vai ter uma reunião de família, você vai ter um aniversário, e por isso você não pode se afobar. Por isso que nesse calendário, como a gente falou lá no início, não tem nem um sábado, nem um domingo. Que é exatamente para aquela tarefa que você perdeu durante a semana, ter um tempo para você poder fazer sem você achar que está no sufoco, estressado e gastando muito tempo. Viram? Então a melhor coisa que você fazer depois de montar um planejamento desse é deixar visível. Você acordar e vê-lo todo dia, sabendo o que você tem que fazer, o que você pode fazer e aquilo que, por um acaso, você ainda pode fazer um pouquinho mais. E aí, o sucesso é garantido. Galera, muito bom ter essa conversa com vocês. Não se esqueça de assinar o canal, não se esqueça de se inscrever no nosso Instagram, tá bom? Um forte abraço!